Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a ansiedade. Na semana passada fiz uma enquete no meu Instagram. Uma das perguntas que foi feita foi a seguinte: a ansiedade, ela é boa, ruim ou depende? A resposta que eu tive lá foi que a maioria das pessoas que responderam foi colocar o que a ansiedade é uma coisa ruim. Daqueles que responderam a que eu julgo ser correta, a resposta correta, que é depende, eu percebi que a grande maioria do que responderam é, com se a ansiedade ela é boa, ruim ou depende, quem respondeu depende, a maioria são colegas médicos, mas também teve colegas médicos que responderam que a ansiedade é um sintoma ruim. Então, basicamente, a maioria das pessoas responderam que a ansiedade é um problema, é um fator ruim. Mas na verdade, para começar esse vídeo, eu queria dizer que a ansiedade, ela não é boa, não é ruim, isso depende muito do grau de ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade: a ansiedade adaptativa e a ansiedade não adaptativa. Por isso que a resposta era depende. Se você está falando de ansiedade adaptativa, ela é um sintoma, ela é um fator natural do nosso organismo que o corpo usa como um mecanismo para você buscar a solução para algum problema. Um exemplo, se você vai fazer uma prova que você precisa ser aprovado para você conseguir trabalhar, você vai ter uma ansiedade, vai gerar uma ansiedade que vai fazer você estudar. Vai servir também como uma motivação. Você vai sentir um desconforto e você vai se sentir bem quando você estiver estudando, para você se preparar para essa prova. Então, essa é um tipo de ansiedade adaptativa, que te adapta a você se movimentar. Imagine nós se não tivéssemos a ansiedade. Estaria aí o mundo caindo sobre nossas cabeças e nós estaríamos sentados, parados, sem ter uma reação. Isso nós estamos falando de ansiedade adaptativa. Quando nós falamos de ansiedade patológica ou ansiedade não adaptativa, já são sintomas mais intensos, prolongados, que geralmente vai te causar limitação nas suas atividades diárias, vai te comprometer na vida diária. Então, na medicina a gente costuma entender e perceber que todos os problemas em saúde você considera um problema quando ele te prejudica nas suas atividades diárias. Por exemplo, uma preocupação excessiva que deveria te fazer estudar para aquela prova que você precisa ser aprovado. Ela é tão exacerbada que te prejudica, te dificulta na concentração, te causa irritabilidade, você não consegue progredir nos estudos e isso já não é adaptativa e se torna uma ansiedade não adaptativa e patológica. Então me chamou a atenção naquelas perguntas que eu fiz que a grande maioria das pessoas não sabe diferenciar ansiedade como ela sendo também um mecanismo pelo qual o nosso organismo vai buscar solução para os problemas, vai buscar melhorias, vai buscar significado e propósito e vai te fazer sair da inércia, beleza? Então, a gente falando de ansiedade, tem a ansiedade adaptativa, não adaptativa. A ansiedade adaptativa, ela é um sentimento, uma emoção normal do corpo que faz a gente ter aquele sentimento, aquele sintomas evolutivo que nós temos desde muito antes, que é aquela luta ou fuga, ou seja, seu corpo se preparando para resolver um problema. A ansiedade não adaptativa, a patológica, ela já é uma preocupação, um sentimento excessivo que vai te causar prejuízo. Lembrando que existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Quando nós falamos em transtorno de ansiedade, se você for estudar e for ver, existem milhares, vários tipos de ansiedade. Como, por exemplo, a ansiedade ela pode ser dividida em, em tipos específicos, como, por exemplo, a agorafobia, fobia específica e fobia social. A agorafobia é quando a pessoa tem medo, tem ansiedade, sintomas que limitam ela, relacionadas a público, relacionadas a algum ambiente específico, um ambiente fechado,
um ambiente muito aberto, onde ela se sinta desprotegida e que na evidência de algum problema ela não tenha socorro. Então gerou ansiedade nessas circunstâncias chamada de agorafobia. Quando a pessoa tem aquela medo, aquela vergonha excessiva, aquela limitação relacionada a falar em público, se relacionar com pessoas, comer, se alimentar diante de pessoas e ela não consegue realizar suas atividades nessas circunstâncias, a gente chama de fobia social. Existe também um tipo de ansiedade chamado de ansiedade específica. A ansiedade específica é quando existe um objeto ou algo muito bem delimitado que gera problemas de ansiedade, nervosismo, apreensão, a pessoa fica assustada diante de algo específico. Um exemplo, por exemplo, quem tem medo excessivo de barata e não consegue conter, ou medo específico de cachoeira, de água, de rio. Então, quando você consegue delimitar bem especificamente algo, é chamado de fobia específica. Beleza? Esses são alguns tipos. Dentro da ansiedade, nós temos duas que a gente vê mais comumente. Essas duas, existe a transtorno de ansiedade generalizada, que é o que mais a gente vê no nosso dia a dia, e tem o transtorno do pânico. Eu que trabalho no pronto-socorro, eu recebo as duas. A que mais chama atenção é o transtorno do pânico, que é aqueles sintomas que vêm de forma abrupta, repentina e que causam um extremo desconforto para aquele paciente. Geralmente da entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica, de espineia, parestesias, aquela sensação de formigamento nas bocas, nas mãos. Então geralmente o paciente entra chorando, entra muito assustada mesmo, quando está tendo esse tipo de transtorno do pânico que entra nesse esse espectro de ansiedade. E outro tipo que é o transtorno de ansiedade generalizada, é quando esses sintomas aparecem, mas ela vem com uma preocupação e você não consegue definir uma causa específica, mas a pessoa está tendo ali problemas ou preocupações familiares, no trabalho, na sociedade, no relacionamento. Então, como o próprio nome já é intuitivo, é transtorno de ansiedade generalizada. Existe um detalhe importante que você deve prestar atenção. O transtorno de ansiedade generalizada, ela não é aquela ansiedade que você teve hoje, teve no dia seguinte e você já quer procurar algo para tomar, algo para tratar, já fica preocupado. Mas ela tem critérios para diagnóstico. Um dos critérios dela é que ela tem que ter mais de 6 meses de evolução. Beleza? Então, transtorno de ansiedade generalizada, essa preocupação excessiva que gera sintomas físicos e psíquicos e que duram mais de 6 meses. Quais são os sintomas psíquicos? Então, sintomas psíquicos, aquele nervosismo, irritabilidade, preocupação excessiva. Sintomas físicos, então você pode ter cansaço, pode ter dores, pode ter sonolência ou dificuldade para dormir ou aquele sono reparador. Então, são vários sintomas físicos e psíquicos. Lembrando que existem critérios também. Então, além de ter que ter uma duração maior do que 6 meses, tem os seguintes aqui que eu vou ler, que são a presença de sintomas de psíquicos e físicos e pelo menos 3 ou mais desses aqui. Inquietação ou sensação de estar com o nervo à flor da pele. Fadigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente. Irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. O que a gente fala com perturbação do sono? Dificuldade de conciliar ou manter o sono ou sono não reparador. Beleza? Então o paciente tem que ter sintomas de ansiedade, preocupação associada a pelo menos 3 ou mais desses sintomas que eu descrevi e que tenham duração de mais de 6 meses. Isso é um comentário, uma conversa aqui geral sobre a ansiedade. O que eu queria falar, de um aspecto assim mais pessoal, é que geralmente as pessoas confundem a ansiedade com problema, com patologia que deve ser solucionada imediatamente. Falando um pouquinho do tratamento,
basicamente tem dois pilares, que é o tratamento com psicoterapia, que entra aí o mais importante, terapia cognitivo-comportamental, associada com farmacológico, né? Que geralmente utiliza antidepressivos, e quando existe indicação ou sintomas bem graves, a gente associa os ansiolíticos juntos, beleza? Então são esses dois pilares. Quando você foca muito no tratamento cognitivo comportamental e farmacológico, às vezes a gente acaba atropelando. Então um paciente que está apresentando um sintoma, uma ansiedade adaptativa por algum problema que ela está tendo, e eu julgo também a parte ali de você ter um significado, um propósito na sua vida, vai fazer com que você consiga amenizar e atenuar os sintomas de ansiedade. Então, se você está tendo um sintoma adaptativo e não consegue reconhecer isso, que é simplesmente um sentimento que está tentando te empurrar para você evoluir, você se confunde e busca imediatamente atenuar essa ansiedade com medicações. Você vê muito pessoas pegando medicações de familiares, pessoas se automedicando, emprestando medicações do vizinho. Então, eu costumo receber muita essa queixa de hoje eu estou ansioso, ontem eu comecei a ter uma sensação meio estranha, sem como passar um remédio para mim atenuar esses sintomas, a pessoa já vem querendo medicações. Talvez esses sintomas tá te vindo para você evoluir, para você crescer, para você buscar um propósito, buscar um significado. Por isso fica aqui um alerta. Diante de uns sintomas de ansiedade, tenta controlá-los com terapia não farmacológica. Busque terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, de alguma indicação ou de alguma referência. Busque fazer coisas que não estejam relacionadas a medicações. Eu recomendo muito atividade física, leitura, até mesmo alguns livros, alguns neurologistas recomendam banho gelado para despertar o sistema nervoso, atividade física e também a parte de espiritual. Então são recursos que você pode utilizar para você estar tratando a ansiedade e buscando sempre ajuda médica para tentar identificar se essa sua ansiedade é necessário ou não tratamento farmacológico, que basicamente faz parte de tratamento com medicações que, se não forem bem conduzidas, bem recomendadas, bem prescritas, pode gerar dependência da medicação, tolerância, necessitando assim cada vez doses maiores das medicações para você estar atenuando esse sintoma de ansiedade. E também essas medicações atuam no sistema nervoso central, ela deprime. Como você está com ansiedade, você está muito agitado, ansioso, preocupado, essas drogas agem no sistema nervoso central, produzindo inibição das transmissões de impulso nervoso, então consequentemente vai afetar de forma direta ou indiretamente a sua capacidade de produção, dependendo do uso inapropriado e quando não está sendo assistido por um médico que saiba o que está fazendo, beleza? Então fica aqui a minha indicação, a minha conversa sobre ansiedade. Diante de um sintoma de ansiedade, busque ver se você não está precisando evoluir, buscar um propósito, um significado para a sua vida, e pratique exercício físico, alimentação saudável e busque espiritualidade, que isso ajudará você a controlar os seus sintomas e muitas vezes escapar do uso de medicações. Eu posso dizer como experiência própria, passei por um problema de sentir uma ansiedade um pouquinho mais importante quando estava me preparando para fazer a prova, para mim poder trabalhar como médico aqui no Brasil, a prova do famoso Revalida. Então eu controlei os sintomas apenas com exercício físico, prática de corrida diária. Todo final de tarde eu corria pelo menos 5 a 7 quilômetros e mantive o meu foco estudando e consegui o meu objetivo e consegui controlar a minha ansiedade sem precisar de medicações e só fortalecimento aqui. Beleza, pessoal? Procure sempre ajuda, procure orientação médica, mas não deixe de buscar uma vida saudável, atividade física e espiritualidade, que ajuda muito. Abraço.